Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 19 de Elul, 5.783, a contar da criação. Estamos no dia 5 de setembro de 2023, a Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos aí no terceiro dia da semana, que é o terceiro dia para o Shabat. Então nós temos aí diante de nós a nossa terceira leitura para a nossa reflexão do dia, né? O terceiro dia da nossa leitura, na nossa Parashá, né? Temos duas Parashiot para essa semana, né? A Parashá Nitzavim, e a Parashá Vayeler, né? Onde nós estamos aí nas reflexões das últimas palavras de Moshe, né? É a despedida de Moshe. Moshe está no dia, né, da sua morte, né, 7 de Adar, né? Então nós temos aí a nossa reflexão das últimas palavras, os últimos momentos de Moshe, né? E Nitzavim nos fala sobre parados, né, em pé, onde vocês hoje estão aqui, né? Parados em pé diante de Hashem, onde vocês estão se apresentando a Hashem para um novo pacto, né? E é justamente esta nova geração que está ali às portas, né, da entrada da Terra Prometida. Isso significa exatamente sobre a questão estarem juntos, primeiramente em pé diante de Hashem, que traz para nós uma mensagem sobre Teshuvá, né? Estar na presença divina, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Parados, juntos, significa união e unidade para um único propósito, né? E o propósito é exatamente o povo judeu tomar posse da terra prometida, né? Então, parados e juntos em pé diante de Hashem. E aí temos a mensagem diretamente de Teshuvá, bem como a mensagem no sentido de tomar posse, conquistar, vitória, sucesso. E tudo isso só pode ser conseguido através do quê? Luta, muito trabalho, muita dedicação, né? Você precisa estar preparado para que diante da inundação de críticas e por aí afora vai contra você, você precisa estar preparado. Por quê? Porque quando você começa a partir em obediência à vontade divina, automaticamente você começa a levantar uma multidão de inimigos. Quando você começa a lutar as guerras de Deus, que é exatamente ombro a ombro com o povo judeu, fortalecendo cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o que não vão faltar são opositores e críticos. Você precisa estar preparado para isso. E quando você realmente parte, realmente para integrar com Emuná e Bitachon, fé e confiança em Hashem, e seguir em frente à sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então você, sem sombra de dúvidas, precisa estar preparado para estas questões. Por isso que era importante com que o povo judeu, às portas da entrada da Terra Prometida, precisavam de Nitzavim. Isso está aqui hoje. Vocês estão parados em pé. Hoje vocês estão aqui juntos, em pé, diante de Hashem, diante do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, para este novo pacto. Então, não importa o que oposição esteja falando. O importante é você estar diante de Hashem. Importa que você precise estar junto e unido com aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, seguir em frente.
Se nós formos desistir diante de uma crítica, diante de uma palavra negativa contra você, nós estaríamos perdidos. O povo judeu já teria se perdido há muito tempo diante das críticas e companhia limitada. Então, por isso, Nitzavim, parados, juntos, em pé diante de Hashem, né? E nós vamos começar a segunda parashá amanhã, né? Vayeler, que significa firmemente de pé. Então, as duas parashiot, as duas porções, é uma somando com a outra. E por isso, Vayeler significa firmemente em pé. Porque quando fala das guerras de Deus, quando fala das batalhas para conquista, vitórias, sucessos, etc., significa que você precisa ser destemido. Você não pode ter medo. Você não pode se acovardar. Você não pode ter vergonha da sua fé. Nós precisamos viver a nossa fé. E, né, os barulhos que vão fazendo em torno de nós, deixem fazer. O importante é nós ficarmos firmemente em pé. Parados, juntos, em pé, firmemente, diante de Hashem. Então é isso daí que vem trazer para nós, né, essas duas porções nesta semana que nós temos aí, né? Hoje é terceiro dia da semana, temos ainda 4 dias pela frente para podermos estar realmente nessas reflexões aí, ok? Então, a mensagem que nós temos diante de nós, né, para essa Parashá Nitzavim, que vem somar todas estas coisas aqui, vem trazer para nós que quando nós encontramos aqui no capítulo 30, né, que nós vamos ver amanhã com mais detalhes, né, sobre a questão do versos 11 a 14, né, onde fala, né, pois este mandamento no qual os encarrego hoje não está oculto de vocês e não está distante. Não é nos céus que deveriam perguntar quem subirá e procurará por você. Ao contrário, esta verdade está muito perto de vocês, em sua boca e em seu coração para cumpri-lo, né? Então, por isso que as duas porções juntas, né, Nitzavim e Vayeler, né, traz para nós essa questão da mensagem, de estarmos na presença divina. Em pé, parados, juntos, unidos em unidade, firmemente, significando que não vamos mover os nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda e muito menos para trás. Nós vamos seguir em frente, em marcha, porque nós temos aí a redenção final com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por isso é importante nós estarmos conectados, né, realmente com a questão da mensagem, né, ou das mensagens da nossa Parashá, ou das nossas duas porções da semana, né? Então, a nossa terceira leitura, ela está no capítulo 30 de Deuteronômio, do verso 7 até o verso 14, né? E onde nos fala, né, na continuidade sobre a circuncidará o seu coração, que foi a mensagem que nós encerramos no dia de ontem, né? Continuando essa mesma mensagem, né? Circuncidará seu coração e o coração dos seus filhos. Então, a partir do verso 7 do capítulo 30, ainda nos fala: Deus, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que odeiam vocês, aqueles que perseguiram vocês. E você retornará. Esse retornará já está falando de Techuvá mais uma vez. Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E você retornará e escutará a voz de Deus e cumprirá todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você.
Deus, seu Deus, dará a você prosperidade em todo o trabalho de suas mãos, o fruto do seu ventre, o fruto de seus animais e o fruto de seu solo, pois Deus irá, mais uma vez, se regozijar com você, sendo bom para você, como ele se regozijou, sendo bom para seus pais. Pois então você escutará a voz de Deus, seu Deus, para observar seus mandamentos, né? E os seus mandamentos escrito neste rolo de Torá. E você então retornará a Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então aqui nós temos do verso 7 até o verso 10, né, exatamente mais uma vez a questão da continuidade de circuncidar o coração e techuvá. Quando nós encontramos a questão da circuncisão, e principalmente, vejam bem que aqui Moshe ele está falando da circuncisão do coração, não está falando da circuncisão do prepúcio. Então, quando ele fala sobre a circuncisão do coração e coração dos seus filhos, a partir do povo judeu para todas as nações, isto é possível. O não judeu, ele fica preocupado, eu tenho que me circuncidar a carne do prepúcio ou não? Se você nem fez a circuncisão do coração, fica querendo saber se vai ter circuncisão do prepúcio ou não? A primeira coisa que Deus está preocupado, e a essência para Deus é, de fato, a circuncisão do coração. Por que isso? Porque os nossos sábios falam que a circuncisão sobre o prepúcio do coração, isso se refere aos traços de caráter que impede a pessoa de servir a Deus, onde ela esconde o seu amor e o seu temor a Deus. É isso que precisa realmente acontecer, circuncidar os corações, remover, entre aspas, toda a carne do prepúcio, ou seja, toda a carnalidade do coração, materialismo, egoísmo e companhia limitada, idolatria, etc. e tal, né? Onde realmente os traços de caráter que nos impedem de servir a Hashem sejam removidos. Assim como também, né, a questão de esconder o amor e o temor a Deus. Nós temos que mover esse medo, esse prepúcio. Temos que fazer essa circuncisão dos nossos corações e tirar realmente dos nossos corações o mau caráter que está conectado com o Yetzer Hará, a má inclinação. E escondendo o seu amor e o temor a Deus, que é exatamente o quê? O medo de viver a sua fé, a vergonha de viver a sua fé. Nós não podemos ter estas questões presentes em nós. Por isso, aqui Moshe está falando bem claro, circuncidará seu coração e o coração dos seus filhos. É onde que nós precisamos estar preocupados, é exatamente com isso. Não se eu vou ter que remover ou não a carne do meu prepúcio. A essência para Deus é remover realmente, circuncidar, melhor dizendo, os nossos corações, para mover toda a carnalidade e toda a má inclinação, para que sejamos verdadeiramente livres para poder servir a Hashem, ok? Então, por isso, desta forma, né, nós precisamos aprender, dentro desse mesmo aspecto, né, a não termos, né, os mandamentos divinos, nós não tratarmos de forma desrespeitosa. Então, por isso, por orientação rabínica, nós temos as 7 leis de Noé e as suas ramificações, ok? Então, nesse mesmo aspecto aqui, né, nós vemos aqui que você escutará, né, a voz de Deus, né? Você escutará a voz de Deus. O nosso Rebbe Menahem Mendel, sobre esse versículo 10 aqui do capítulo 30 de Deuteronômio, ele nos fala da seguinte forma: vocês vão retornar a Deus e escutar a sua voz. Ao dizer, segundo o nosso Rebbe Menahem Mendel, né,
ao dizer escutar a voz de Deus, Moshe não se referia somente a obedecer a Deus, mas a reconhecer a mensagem contida dentro de sua voz. Nossa crença de que Deus é bom e tudo que ele faz também o é, ou seja, tudo que Deus faz é bom, nos permite lhe agradecer por tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou não, seja agradável ou não. Escutar a voz de Deus. Então, por isso, nós precisamos estar aprendendo também a agradecer a Deus, porque Deus é bom e tudo que flui da parte de Deus é bom, mesmo que isso não nos seja agradável, né? Inclusive, pelo que parece ser oposto ao bem. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus, escutar a sua voz, através daquilo que vem para nós, seja bom ou não, seja algo do bem ou não, seja bênção ou maldição, seja bênção ou punição. Em tudo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, sendo agradecido por tudo que nos acontece. E pelo mérito desta fé, desta crença, Deus nos demonstrará que absolutamente tudo o que ele faz é realmente bom. Então, quando nós estamos aí passando, né, por provas, testes ou coisas semelhantes, nós precisamos olhar desta forma, para que nós sejamos, para que nós possamos passar mais rápido pelas provas e testes e mais rapidamente desfrutarmos do bem que vem da parte de Deus, ok? Então, essa é a mensagem sobre esse aspecto aqui. Maimônides, né, ele nos comenta aqui sobre a passagem, já entrando nos versos 11 a 14 do capítulo 30, pois esta ordem que eu ordeno a você no dia de hoje não está oculta de você, nem está longe de você. Ela não está nos céus, para que vocês digam, quem subirá até os céus para nós e a pegará e nos ensinará, de forma que possamos cumpri-la. Nem está além do mar, para que vocês digam, quem cruzará até o outro lado do mar para pegá-la, para nós, para nos ensinar, de forma que possamos cumpri-la? Ou pelo contrário, esta é uma coisa que está muito perto de você, em sua boca, em seu coração, para observá-la. Nesse aspecto aqui, Maimônides, né, Rambam, ele nos fala nas leis dos fundamentos, né, da Torá, capítulo 9, verso 1. Claramente a Torá, né, o que quer dizer a Torá não está nos céus, né? Que seus mandamentos são eternos e não podem ser mudados. Por isso Rashi ele fala que quando há essa expressão aqui, que ela não está nos céus, está falando exatamente da Torá, ok? Então a Torá não está nos céus. Então Rashi ele fala que o que essa palavra quer dizer é que de fato, né, ninguém precisa subir ao céu para buscar a Torá, porque ela está perto de você. Bem como também Rashi ele comenta sobre a questão dentro desse aspecto aqui, que a Torá ela está acessível a todos, e por ela estar acessível a todos, não é pertinente a nenhum sabidão, entre aspas, profeta, acrescentar alguma coisa do que está escrito, ou diminuir alguma coisa daquilo que já está escrito. Não é para acrescentar e muito menos para diminuir, ok? Então, por isso, ela não está nos céus. Isso significa que a Torá, ela já foi aprovada por Deus, já passou pelo
pelo Tribunal de Justiça Celestial, devidamente aprovado, e foi dado aos seres humanos, no sentido de que o que está não se pode nem acrescentar e nem tirar, como nós encontramos essa expressão na própria Torá. Entendeu? Então, por isso, ela não está nos céus, para que alguém possa subir e buscar para você. Ela já é acessível a todos os seres humanos. Continuando, com o Rambam Maimonides, ainda ele diz: ela não está nos céus, nos ensina que não é mais a prerrogativa, né? Melhor dizendo, de Maimonides falando, né? Não é nenhuma prerrogativa de nenhum profeta introduzir uma parte nova na Torá. Então, depois que a Torá, os 5 primeiros livros, foi otorgada no Monte Sinai para o povo judeu e através do povo judeu para as nações, então significa que o que Moshe recebeu, o que ele compartilhou com o povo judeu e através do povo judeu foi compartilhado para os povos, as nações, ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma autoridade tem o poder de acrescentar ou diminuir alguma coisa. Quem tenta fazer isto é um grande mentiroso, é o profeta da mentira. Então, por isso, quem quer que seja que venha se expressar de forma semelhante ou parecida com as seguintes palavras: está escrito. Onde está escrito? Na Torá. Então essa é uma expressão, está escrito, kakatuv, que significa que está escrito na Torá. Então, até aí, beleza. Então, está escrito, mas, aí quando entra este mas, ou porém, aí que começa o problema. Está escrito, mas ou porém, eu vos digo. Ou seja, o autor desta frase, ele já está alterando a Torá. E ao estar alterando a Torá, ele transforma-se no profeta da mentira, em rebelião contra Deus. Porque a Torá não está nos céus. Porque uma linguagem simples aí, toda a revisão que precisava ser feita da Torá, ela foi feita pela corte celestial e pelo próprio Deus. Não tem mais nenhum tipo de correção a fazer. Qualquer segmento religioso ou qualquer, entre aspas, né, profeta da fome que apresente por aí, dizendo está escrito, porém, ou mais, eu vos digo, modificando a Torá, e são profetas da mentira. São profetas da rebelião. Porque Deus já determinou o que tinha que ser determinado. Ponto. Simplesmente isso. Deus outorgou a nação judaica, porque as 70 nações na época rejeitaram a Torá. Por isso que as nações que estão vigentes até a presente data são, numa visão geral de nação, são rebeldes à Torá. Não aceitam a Torá. E nesse sentido, apareceram os profetas da mentira e vieram aí com livros e livros e livros, ensinamentos, desvirtuando o que é original. O que é original. Essa é a questão. Então, por isso, a Torá não está nos céus para que vocês digam: quem subirá até os céus para nós e a pegará e nos ensinará de forma que possamos cumpri-la? Então, Rambam nos dá este alerta aqui, né? Novas partes da Torá serão algum dia reveladas, né?
por Deus? Ou seja, só a pergunta, ela já traz para nós uma realidade preciosa desses versos 11 a 14. A Torá, ela já foi revelada, ela foi outorgada, ou seja, ela foi entregue a Moshe, ao povo judeu, e através deles, as nações tiveram e têm acesso à Torá, sem sombra de dúvidas. Dentro desse aspecto, a pergunta, que os sábios trazem para nós é: novas partes da Torá serão algum dia reveladas por Deus? Há novas partes ou novo ensinamento com referência à Torá? A própria pergunta já nos traz a resposta. Novas partes da Torá serão algum dia reveladas por Deus? Ou seja, se há novos ensinamentos para serem aprendidos dentro da Torá, somente um poderá revelar: Deus. E por isso, ele, na sua escolha para com Mashiach, o descendente de Yehudá, David e Salomão, ele estará usando exatamente o Mashiach na redenção final para trazer esses novos ensinamentos que poderão ser revelados naqueles dias, porque a mentalidade humana, ela será de altíssimo nível espiritual e vai poder suportar esses novos ensinamentos que acontecerão. Por isso, Rambana, ele nos fala assim: o rei que se erguerá da semente de David, Mashiach, será um gênio maior que Salomão, e um grande profeta que se aproximará da grandeza de Moshe. Portanto, ele ensinará a toda a humanidade e mostrará a ela, toda a humanidade, o caminho de Deus, segundo escreveu Maimônides em Leis da Teshuvá, capítulo 9, verso 2. Então, há coisas novas para se aprenderem na Torá? Sim. Mas isso está reservado para os dias de Mashiach, a redenção final. Então, qualquer profeta da fome que aparecer por aí, qualquer profeta da mentira que aparecer por aí, e venha dizer a você: está escrito, porém eu vos digo, nem escuta o resto, que é pecado ouvir mentiras. Entendeu? E ainda mais acreditar nas mentiras. Aí piorou a situação. Então toma cuidado com essa história aí. Então, o olho vê e o coração deseja, é a causa do pecado, E é por isso que realmente as leis de Teshuvá é para arrancar realmente toda mudança de caráter, toda mudança de caráter negativo, toda visão negativa, permissiva, abominável, é para sermos circuncidados em nossos corações, para que realmente nós não sejamos dominados pela má inclinação, e assim nós possamos contemplar de fato, as verdades celestiais e sermos verdadeiramente livres. Por isso também o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão, a Torá não está nos céus, mas ela está perto de você, junto de você, perto de você, em sua boca, em seu coração, para observá-la, para praticá-la. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: o povo judeu já estudava a Torá por quase 40 anos, quando Moshe pronunciou essas palavras. Portanto, eles sabiam em primeira mão que a Torá era acessível, isto é, não era remota, distante ou muito menos mais além ou muito além. Mas o que Moshe está nos dizendo é que, apesar de a Torá ter algumas seções realmente remotas, distantes e que estão mais além, que não compreendemos, essas seções não estão remotas, ou seja, elas não são ultrapassadas, bem como também não estão distantes ou muito mais além de nós. Elas estão acessíveis, mas precisa do seu tempo certo.
O que você compreende hoje da Torá foi coisas que você não compreendeu o ano passado. E esse ano você está compreendendo melhor. E assim sucessivamente, né? Então, por isso, na medida em que estamos arraigados à essência de Deus, né? Estamos apegados a Deus, aqui transcende a Torá até os seus aspectos mais complexos ou místicos, não se encontram além de nós. Todos somos capazes de estudar na íntegra todos os aspectos da Torá. É possível estudarmos todos os aspectos da Torá? Sim, se nós mantermos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas porque eu quero, aí não vai dar certo. Porque eu sou bom, eu sou fácil de gravar, eu sou fácil de entender, eu sou fácil de ler e gravar o que está escrito em uma única leitura. Aí é que está o perigo. Porque, de fato, estudar a Torá é passo a passo no seu compasso. Nós não podemos dar um passo maior daquilo que nós temos capacidade. Por isso, Nitzavim significa parados, juntos, em pé, diante de Deus. Ninguém para frente, ninguém para trás. Ou seja, é um bloco juntos, é união, é unidade, juntos, parados, em pé, diante do Eterno. E a Parashá que nós vamos começar amanhã, Vayeler, nos fala firmemente em pé. Então não é para você se aventurar, não é para você surfar, né, numa prancha, é para termos equilíbrio saudável, mantermos realmente o mar revolto do nosso querer, do nosso saber, mantê-lo calmo, sereno e tranquilo. Para que no passo a passo, no nosso compasso, nós possamos aprender a Torá de forma real, viva e pertinente. E não ultrapassarmos os nossos limites. Ultrapassar os nossos limites significa que nós estamos rompendo a cerca. Ou seja, a cerca é que delimita o que é plenamente judaico e o que é plenamente Bnei Noach. E por isso nós não podemos invadir competências, nem daqui para lá e nem de lá para cá. Por isso que o Bnei Noach, que vive o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, segue a orientação do seu rabino. O nosso rabino é Yaakov Gerenstad. Ele é o líder do movimento Bnei Noach Brasil. Então os Bnei Noach, né, precisa realmente sempre desta direção e desta orientação. Não é nada da nossa cabeça. É tudo seguindo uma direção e orientação rabínica. E esta é a finalidade para que mais e mais possamos, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, estarmos preparando o mundo para os dias de Mashiach, para ser transformado na morada de Deus, para que realmente nós possamos contemplar os dias de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok, amados? Então vamos ficando por aqui e pela graça de Hashem, amanhã, né, estaremos aí com a tarde com a Torá, trazendo os novos ensinamentos da nova Parashá Vayeler. Shalom, shalom. Até amanhã.